Viva, seja bem-vindo neste nosso programa Reflexão Cívica Angola. Nós praticamente levamos a cabo, não é, as reflexões a propósito de certas situações políticas e sociais concernentes ao nosso país, Angola. E nesse preciso momento nós estamos numa situação em que, se não haver o aconselhamento de todos, se não haver a pressão de todos os angolanos de bom senso, poderemos nos encontrar numa situação de crise, de crise caótica que está praticamente a ser incendiada dentro do partido dos camaradas, que é o MPLA. Vamos tentar pegar mais ou menos no histórico, num breve histórico que pode nos levar a racionalidade, não é? E o comparativo que pode até ajudar a muitos quadros e militantes do MPLA. Todos nós estamos a dar conta do que está a se passar dentro do partido. Nesse preciso momento há tiroteios entre os camaradas. Tiroteios esses que eu, no meu caso, denuncio e considero a falta mesmo de respeito, porque é assim que nós estamos a fazer o país ser uma podridão. O país está a ser uma podridão porque já não existe mais respeitos. Os miúdos que estão a ascender agora o partido são tão arrogantes e são manipuláveis, são os bons lambibotas, e que estão praticamente a suplantar o comportamento que nós criticamos no passado, que era praticado pelos os veteranos, que hoje felicitamos de terem dito não à continuidade desse tipo de comportamento, porque os veteranos chegaram à conclusão, se não me engano, chegaram à conclusão que estão a fazer atrasar o MPLA, não é? O MPLA está muito atrasado democraticamente, e mesmo a própria ideologia está confusa. Então, os veteranos acharam, com os erros que estão a ser praticados pelo presidente João Lourenço, encontraram a oportunidade deles também compreenderem os seus próprios erros e dar o ponto final a esses erros e tentar se corrigir o que está mal, no sentido de que o MPLA venha a ganhar, o MPLA venha a ser visto na população como um partido que, afinal de contas, ultrapassou os seus demônios do comunismo, não é? Do socialismo cubano e do comunismo soviético. O que acho que alguns dentro do partido não estão satisfeitos com esse comportamento, não estão satisfeitos com este desejo de reviravolta, este desejo da democracia interna, porque o socialismo ou comunismo praticado no interior, que praticamente acabou por conceber, não é, indivíduos híbridos que não se sabe se são comunistas, se são capitalistas, se são enfim, extremistas. Quer dizer que tudo isso está juntado dentro de um partido cujo objetivo não é mais o partido trazer soluções à causa das populações, mas sim o objetivo é cada um ascender uma posição de destaque dentro do partido e, consequentemente, os benefícios que vão advir das funções que eles vão ocupar, não é? Não vamos aqui desenhar ou sublinhar quais são os benefícios. Todos os angolanos sabem quais são os benefícios que esses indivíduos têm, não é? E tendo esses benefícios, os indivíduos pensam estar por cima de todos os angolanos e pensam ser os deuses de todos os angolanos, que têm que ser venerados pela população angolana, que a população angolana tem, a partir daquele que
que lhes instituiu como sendo elementos de destaque dentro do partido, porque fazem um jogo dele, no caso daquele que dirige o partido, não é? Sabendo que esses indivíduos fazem o seu jogo, então vai promover esses indivíduos, e esses indivíduos vão se sentir os deuses dentro do país que tem que ser venerado, e tudo o que esses indivíduos dizem tem que ser acatado como se fosse a palavra do Evangelho, onde ninguém pode duvidar, mesmo sabendo que, mesmo a própria dita palavra do Evangelho, existem crítica de textos em que nós verificamos o que advém de Cristo e o que não advém de Cristo que foi acrescentado. Então, se ainda o Evangelho é criticado, quanto mais a palavra de um ser humano que as suas palavras vêm praticamente de misturas de filosofias e etc. Então, o que se passa é que dentro do partido do MPLA há guerras. Há uma franja desses jovens que estão a ser promovidos pelo presidente João Lourenço, porque ele quer impor a sua decisão dentro do partido. É ele que tem que escolher praticamente a pessoa que vai lhe substituir. E todos nós sabemos que não somos dupes, que a pessoa que vai lhe substituir vai ser aquela que vai salvaguardar os seus projetos, que não vai praticamente lhe expor como ele expôs o José Eduardo dos Santos. Não é? Esse é o medo que o João Lourenço tem. Mas esqueceu que quem mata com a faca morre. Aliás, são provérbios que nossos mais velhos foram sempre repetindo, chamando-nos a atenção para essa vida, sabendo praticamente, vamos dizer assim, ter o equilíbrio suficiente para não fazer mal às pessoas, porque o mal que você tecer contra os outros, este mesmo mal um dia também vai cair sobre você, sobre o autor dos males. Por isso é que os mais velhos dizem que quem com faca mata, com faca morre. Não é? É assim. Eu espero que não seja um pouco forte para a escuta de algumas pessoas que são... Enfim. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se nós voltarmos no histórico do MPLA, o MPLA é um partido político que foi fundado sobre a doutrina, sobre o sistema, sobre o fundamento do comunismo soviético. O MPLA dirigiu o país sendo um partido único que não admitia franjas de pensamentos diferentes. Todos aqueles que tentassem ter pensamentos diferentes eram tidos como inimigos, como pessoas a serem praticamente eliminados. Por isso é que o MPLA cometeu o 27 de maio. O 27 de maio foi o quê? O 27 de maio foi assassinar todos aqueles que não estavam de acordo com as ideias e os pensamentos do dirigente do partido, da clã ou do grupo dos indivíduos que vieram de Portugal. Esses indivíduos, não é, vamos dizer assim, dirigidos pelo Agostinho Neto, Agostinho Neto que tinha a sua porta direita, o Lúcio Lara. Então, essa franja do Agostinho Neto Lúcio Lara cometeram o 27 de maio porque não queriam a outra franja que estava a protestar que o MPLA não estava suficientemente preocupado com as questões de organização interna e não só, também com os problemas da população. Porque eles deram conta que esses vieram de fora, têm ainda aquela mentalidade de pensar primeiro que são superiores aos outros. Segundo, tentar implementar os seus projetos e fazer todo mundo se submeter a esse projeto, sem pedir mesmo, não é, a opinião dos outros. Então essa foi por falta ou foi por desculpa, foi por não querer a opinião dos outros, não é, que aconteceu o 27 de maio. E este é um demônio que segue sempre o MPLA. O MPLA comunista. Foi assim que os anos passaram, o MPLA com este fardo
do assassinato de 27 de maio sobre as costas. E se vocês verem, o MPLA, toda a sua história foi sempre essa. Todos aqueles que tentarem contrariar aquilo que o MPLA acha que tem que ser, esses indivíduos são perseguidos, são fuzilados, são prisionados, esses indivíduos sofrem sequelas, esses indivíduos... Quer dizer que tudo é feito pelos tais ditos comissários políticos, não é? Que hoje agora é a ação psicológica do MPLA, dirigida pelo Norberto Garcia e o outro Garcia da Segurança do Estado, mas alguns rapazes aí que, pronto, se sentem os donos da Angola porque o presidente João Lourenço lhes dá toda a carta possível para eles fazerem o que têm que fazer, desde que protegem a imagem do presidente João Lourenço, desde que lutem contra aqueles que tentam contrariar o presidente João Lourenço. Quer dizer que esses indivíduos e alguns jovens têm carta verde, não é, para fazerem o que eles acharem no país. E esses indivíduos se sentem donos do país. Esses indivíduos são praticamente mesmo donos do país. São como antigamente o PID, não é? Ou a PID antigamente. É como esses indivíduos também se sentem, não é? Porque, prontos, enfim, vocês sabem como é que a situação é. O MPLA, sendo um partido de matriz comunista, o MPLA deixou-se levar por esses tipos de comportamento, porque são também comportamentos que o MPLA imitava dos partidos comunistas, porque os partidos comunistas tinham praticamente no seu seio essa maneira de fazer as coisas, fuzilar os que eles consideram traidores, aqueles que não estão na mesma dialética com o presidente do partido. Esses indivíduos são fuzilados, são sequestrados, enfim. O país, que é Angola, está cheio de sangue, está cheio de cemitério em muitos sítios que até os familiares não sabem. Até hoje tem familiares que não sabem onde se encontram os seus entes queridos, porque foram enterrados sei lá onde, lançados sei lá onde, enfim. O país está cheio de sangue derramado por causa dessa ideologia marxista-leninista do comunismo, que tem a ver com reprimir todo o pensamento que contraria o dirigente. Já era tempo do MPLA lutar contra os seus demônios. No dia em que o MPLA sentou na mesa e disse: ora viva, não podemos continuar com esse tipo de caminhadas, porque a UNITA está a nos dar uma grande lição sobre a democracia. É tempo de nós implantarmos a democracia dentro do partido. E eu tenho certeza que muitos dos veteranos lutaram para que houvesse a democracia dentro do MPLA. Que a democracia fosse adotada como princípio de valores dentro do MPLA e não o comunismo, que é a matriz do MPLA. Uma vez que o MPLA adopta o estatuto dizendo que o MPLA é um partido democrático, um partido moderno, o que significa ser moderno? As pessoas são modernas quando são, primeiro, tolerantes às críticas, tolerantes ao contraditório. Quando as pessoas sabem lidar com opiniões diferentes. Quando as pessoas sabem que a única arma democrática que eu tenho para convencer o outro a aceitar a minha ideia são os argumentos. Eu tenho que utilizar os argumentos para convencer o outro a aceitar as minhas ideias. É esta arma democrática que se chama liberdade de expressão. É isto que faz de um partido político, de um ser humano, alguém moderno. Você não pode dizer que és moderno, não pode dizer que o partido é moderno, quando você escamoteia ou quando você luta contra esses princípios de liberdade de expressão e de opinião. Uma vez que o MPLA toma a decisão de querer modernizar-se, significa dizer que ele acata o pluralismo dentro do seu próprio partido. Significa que
o pluralismo de candidatos à sucessão da presidência dentro do partido. É assim que a democracia funciona. Agora, o que nós estamos a ver não corresponde com os estatutos do MPLA. Porque o presidente João Lourenço devia compreender que quando se trata de disputa interna para a candidatura do seu sucessor, porque ele já não pode mais candidatar-se à sua própria sucessão, ele pode escolher o seu peão, que vai candidatar-se à presidência do partido. Isto é lógico. Mas não pode proibir que haja múltiplas candidaturas dentro do partido. Porque está no estatuto. E é legítimo, conforme o estatuto do MPLA. Agora, se os veteranos tomam decisão de apoiar uma certa candidatura contra a candidatura que o presidente João Lourenço acha que tem que ser, isto é democrático. Os veteranos não atropelaram e nem são contra a democracia. Muito pelo contrário. Eles mostram que estão dispostos a jogar, a fazer o jogo da democracia. Daquilo que o MPLA chama de ser um partido moderno e democrático. Agora, o presidente João Lourenço não poderia criar, quer dizer, essas desavenças dentro do partido porque os veteranos acham que tem que... Porque ele acha que os veteranos não deveriam apoiar uma certa candidatura que ele não apoia. Isto já não é mais democracia. Isto não é mais democracia. Isto já é a prova do que o presidente apoiou a retificação do estatuto do MPLA como sendo um partido democrático apenas como uma demagogia. É por isso que eu costumo dizer que o MPLA não pode se dar o luxo de ser um partido demagógico, porque vai pagar caro por causa disso. Porque as mentiras têm pernas curtas. Então, eu acho que essa perseguição que está a se fazer do mais velho Dilma trouxe é apenas porque o mais velho Dilma trouxe não está de acordo com uma candidatura uma candidatura proposta pelo presidente João Lourenço. Porque todos nós, mesmo o último militante, sabe que a pessoa que o presidente João Lourenço vai apoiar para lhe substituir, essa pessoa vai continuar com as políticas levadas a cabo pelo presidente João Lourenço. E quais são as políticas levadas a cabo pelo presidente João Lourenço? São estas que estão praticamente, que o povo angolano está a sofrer, que o povo angolano está praticamente a constatar dia após dia, não é? Falta de democracia, falta de liberdade de expressão, as pessoas são perseguidas, como está acontecendo agora no MPLA, no próprio MPLA, dentro do próprio MPLA. E agora imagina fora do MPLA o que vai acontecer, não é? A fome, a miséria, as nossas mães vão buscar com as crianças comida nos contentores, não é? Contentores de lixo, salários dos trabalhadores pagam metade, estão sempre em atraso, quando pagam não pagam tudo, os trabalhadores são mal pagos, não há emprego para a juventude, a juventude está a ser encaminhada para as Forças Armadas e a Polícia Nacional. Para quê? Para aumentar mais número de efetivos. Aumentar o número de efetivos para quê? Para reprimir e controlar a oposição e todos aqueles que criticam no interior do MPLA, que criticam o presidente, e no exterior do MPLA que criticam o presidente. É só isto. Reprimir a expressão das pessoas, reprimir a vontade da população. Então, a população é miserável. É miserável. Então, o povo está a ver que, aquele que o presidente João Lourenço vai nomear
para dar a continuidade, vai dar continuidade às suas políticas, essa pessoa nós não queremos. E os veteranos ouviram os gritos, as lamentações, os gritos e as lamentações da população. E não só dos militantes de base. Eu costumo aqui repetir, repito. Escutem o que os militantes de base do MPLA estão a dizer. Não as reuniões de capa, a reunião de capa que foi feita pelo presidente João Lourenço foi apenas para instruir e para fidelizar esses clubes, ou esses, vamos dizer, são clubes, esses clubes de CAP ao seu serviço. Foi para fidelizar ainda, para pedir a fidelização, não é? Da composição desses clubes CAP, a sua, quer dizer, para serem fiéis a ele. Para serem fiéis a ele e para votarem aquilo que ele vai determinar que tem que ser. Mas não deveria ser assim, porque as pessoas têm que ser livres de decidir dentro do partido aquilo que eles acham que é positivo, ou aquilo que eles acham que vai dar certo. Porque a pressão que o presidente João Lourenço está a fazer nos CAPs é mais ou menos para que aceitem a pessoa que ele vai designar. Mas os militantes do MPLA, os quadros do MPLA, não estão mais ali focalizados, porque já sabem que as políticas conduzidas pelo presidente João Lourenço não foram satisfatórias. Então eles agora querem o quê? Querem a proposição que está a ser feita pelos veteranos do partido, porque os veteranos do partido acabaram por ouvir o lamento da população angolana, o lamento dos militantes dos quadros do partido e querem democratizar o partido. É algo benéfico ao próprio MPLA. Eu tenho dito aqui que o MPLA sai a ganhar se ele for democrático. O MPLA tem que voltar a ser um partido de massa. De que maneira? Ao ser democrático. Não vamos dizer assim, se fechar nele mesmo como partido e fazer um partido como se fosse uma máfia. Não pode. O MPLA não pode se comportar como um partido máfia. Tem que ser um partido aberto à população. E ser aberto à população, escutar o que o povo diz. E fazer o que o povo diz. Porque vocês são serviçais da população. Não é a população que é serviçal do MPLA. Mas o MPLA é serviçal da população. Por isso é que tem que escutar o que os militantes da base estão a propor e estão a lamentar. E nós agradecemos aos veteranos, os mais velhos no partido, que ouviram isso. Porque já vai há muito tempo que nós lamentamos e choramos e temos sempre dito, mas os mais velhos não estão a ver o que está a se passar no partido. E finalmente, hoje, os mais velhos ouviram e bateram a mão na mesa. Então, a única coisa que eu quero só aqui dizer é que todos nós vamos atrás dos veteranos. Todos nós vamos atrás dos veteranos. Por quê? Porque são as nossas referências. Os veteranos do MPLA são as nossas referências. Cometeram algumas maldades? Sim, ninguém é santo. Cometeram. Mas o que nós achamos positivo é que mesmo sendo tarde deles terem se apercebido, mas pelo menos acabaram por inverter a situação ao decidirem unanimemente que tem que haver a democracia dentro do partido, para que o partido seja funcional, para que o partido possa compensar praticamente, que possa compensar não mais aos bajuladores, não é? Não mais aos bajuladores, mas que possa compensar o mérito das pessoas, não o mérito de serem assassinos, mérito de serem traidores, mérito de fazerem coisas que se faz hoje, ou que se fizeram ontem para se criar o 27 de maio. Não, mas o mérito de saberem fazer as coisas que fazem avançar o partido, que fazem praticamente com que o partido realize o sonho dos angolanos e que se realize
não um slogan, mas que se realize a palavra de ordem. O mais importante é resolver os problemas do povo. É disso que os mais velhos nos trouxeram de volta. Então, toda a luta que está a se fazer contra os veteranos dentro do partido, essa luta, os militantes do MPLA não vão se associar às pessoas que estão a fazer luta contra os veteranos. E eu peço àqueles veteranos que continuem firmes nessa decisão. Já erraram muitos, já há muitos anos vêm a errar o alvo, agora acertaram o alvo, que sejam firmes neste alvo. Aqui a luta não é contra o João Lourenço. Pode ser, alguns podem lutar contra o João Lourenço. Mas a luta é quem é que vai fazer o MPLA ser de novo um partido de massa. Um partido amado pela população, como era no passado. Não é o João Lourenço, não é o presidente João Lourenço, isto todo mundo vê e está a ver que o presidente João Lourenço não tem aceitação popular. Não tem. Não tem aceitação popular. No princípio, sim, mas ele caiu num erro de escutar certos sanguessugas dentro do partido e que hoje ele se encontra numa situação de rejeição popular. Então a pessoa que ele vai escolher dentro do partido também vai sofrer a rejeição popular. Porque ninguém vai acreditar que esse indivíduo vai vir para mudar alguma coisa no partido. Ou, consequentemente, em Angola. Então, pedimos aos veteranos que sejam firmes na vossa decisão, que apoiem o candidato que os veteranos já estão praticamente a designar. É este que todos nós vamos apoiar. É este que todos nós vamos apoiar. Então, sendo vocês a referência, corrigiram o erro do vosso passado, a juventude e a classe básica, ou vamos dizer assim, os militantes da base do MPLA estarão com vocês. O que nós pedimos é apenas que esta racha termine, que seja claro que os veteranos vão apoiar um candidato e que o presidente João Lourenço também escolhe o seu candidato que vai perder dentro dele. Agora, o presidente João Lourenço não vai utilizar a garantia da sua função como presidente do partido e presidente da República para chantagear os veteranos, não é? E chantagear os CAPs dentro do partido, chantagear os comitês pilotos dentro do partido, os governadores provinciais e municipais, para todos eles estarem a seu favor, dando-lhes promessa de garantias financeiras e de condições, etc. Isso chama-se corrupção. E todos aqueles que aceitarem isso são corruptos. E não se pode continuar a construir um país na corrupção. Não se pode continuar a construir o partido, o MPLA, na corrupção. O partido tem que ser livre, os militantes têm que ser livres a escolher aquele que eles acham que tem projetos exequíveis para melhoramento da vida dos angolanos. É isso que tem que ser feito. E não andarmos mais como cegos no passado. O presidente João Lourenço queimou a sua carta quando ele fez-se inimigo do povo. Fazendo-se inimigo do povo por não escutar o povo e fazer sempre o contrário daquilo que o povo pede, acabou por criar uma rixa entre ele e a população. Então o candidato que ele vai escolher, aliás, e por saber mesmo que a Comissão Nacional Eleitoral está nas mãos dele, é por isso que ele acha que o seu candidato, se passar a força no MPLA, vai ser o futuro presidente para ele nomear ele como primeiro-ministro. É este o projeto do presidente João Lourenço. Mas tem que se mudar o paradigma. Tem que se democratizar o MPLA. O MPLA tem que ser um partido democrático. Tem que respeitar. E por este hábito de não respeitar as regras é que está a fazer o país ser aquilo que ele é. Um país sem ordem, um país onde a ordem superior substituiu, não é, a Constituição do país, as leis do país. É isto. Tudo começa dentro do MPLA. Não se respeita praticamente os estatutos do partido e leva tudo a esta situação.
Pedimos a todos que estejamos atrás dos veteranos e que haja paz dentro do partido. Que haja paz dentro do partido. Então, pedimos que haja paz dentro do partido porque nós achamos que, tendo a paz dentro do partido, haverá também a paz em Angola. Vocês sabem e têm experiência, como eu, que quando há tumultos dentro do MPLA, esses tumultos começam dentro do MPLA e terminam na sociedade, terminam na população, terminam noutros partidos da oposição. Porque é uma coisa que liga a outra. Então, para mim, eu acho que o presidente João Lourenço deveria respeitar a Constituição ou não. A Constituição da República, sim, mas também respeitar os estatutos do MPLA. Porque isso fica feio. Fica feio porque o que está a se falar aqui, por exemplo, João Lourenço ataca os veteranos do MPLA, que lhe retiraram a confiança política. Sim, os veteranos retiram a confiança política no camarada João Lourenço porque ele não foi digno dessa confiança. Se ele fosse uma pessoa que ouvisse o que os veteranos... O que é que os veteranos estão a pedir? Eu li hoje uma carta, uma observação do Clube K, que era claro. O que a observação do Clube K dizia? A observação do Clube K dizia que... do Clube K dizia o seguinte. Deixa aqui buscar a nota da observação do Clube K. O que dizia essa observação do Clube K? Essa manhã eu tive a oportunidade de ler essa observação. Essa observação dizia o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. O que dizia essa observação de Clube K? Essa observação do Clube K dizia o seguinte: defender a democracia interna, o que os veteranos praticamente exigiam. Defender a democracia interna e o direito dos militantes de escolherem os seus líderes é uma obrigação de todos nós. Declararam, destacando que o Dino Matroce, o mais velho Dino Matroce, não deve ceder à pressão ou intimidações. Aqui está vamos dizer assim, a base do que fez com que os veteranos retirassem a confiança ao presidente João Lourenço. Por quê? Porque os veteranos querem e defendem a democracia interna do partido. O que significa dizer o direito dos militantes escolherem os seus líderes. Livremente. Escolherem seus líderes livremente. O comunicado também criticou as tentativas de estigmatizar Matroce e outros membros veteranos do partido apenas por discordarem da atual liderança. É este problema que nós temos dentro do MPLA. É esta luta. O presidente João Lourenço acha que, como os veteranos lhe tiraram praticamente a confiança, ele vai ter que combater esses veteranos. E esses veteranos são a referência dos militantes do MPLA. Não esquecem isso. Os militantes do MPLA têm a referência nesses veteranos. No mais velho Dino Matroce e outros. Quando esses mais velhos retiram a confiança no presidente, é porque eles viram que o presidente não é capaz de realizar os projetos tais como são estipulados dentro, praticamente, do estatuto do MPLA. Agora, é mau o que o presidente João Lourenço está a fazer. Eu sei que é humano, é mesmo próprio de um homem. Quando há esse tipo de coisa, ele não se deixa. Ele procura a maneira de subsair da situação. É normal o presidente João Lourenço tentar procurar meios e motivos para tentar subsair. Mas tinham que ser
tinham que corresponder ao estatuto do MPLA. Esses meios e motivos tinham que ser praticamente criadas dentro do proceder do estatuto do MPLA. Não criando com o nome do MPLA, mas sendo gente paralela dentro do partido para combater praticamente os veteranos. Sabendo que os veteranos têm a confiança de todos os militantes do MPLA. Sabendo que os veteranos têm apoio e confiança de simpatizantes, militantes e amigos do MPLA. Isso é uma verdade que o senhor João Lourenço não pode escamotear. E nem pode ir contra. Porque não vai dar certo e não vai funcionar. Então, nós pedimos apenas a esses nossos rapazes, desculpa-me lá, não queria ser urbano, mas pedimos a esses nossos rapazes que ainda têm problema de maturidade política, que ainda estão levados vamos dizer assim, na emoção de terem boa vida, não é? Na preocupação de quererem ter boa vida, terem dinheiros nas contas bancárias que está a ser prometido, que vocês estão praticamente a combater a democracia dentro do MPLA. Vocês estão a combater a democracia dentro do partido. Vocês querem que o partido continue a ser praticamente rejeitado, a ser rejeitado pela população, como está a acontecer agora. Porque vocês estão preocupados apenas com as vossas condições pessoais, mas não com o partido. Quer dizer que vocês são lacaios e traidores do partido. Porque vocês não querem que o MPLA democratiza-se, não querem que o MPLA vai para o melhor. Vocês não querem que o MPLA, os militantes, se sentam donos do partido. Porque os donos do partido são os militantes, não são os quadros. Porque se os militantes todos fugirem do partido, o que é que os quadros vão fazer com o partido? Não terão o apoio popular, não terão o apoio dos angolanos. Então há que se respeitar aos militantes. E os militantes é que são donos do partido. Não são vocês os quadros que são donos do partido. Vocês são funcionários dos militantes do partido. Esta é que é a realidade. E os mais velhos compreenderam isso, embora tarde, mas compreenderam isso. E agora exigem que tem que haver democracia dentro do partido. Então, é uma oportunidade que todos nós temos que pegar com duas mãos e com toda a seriedade para que funcione dentro do MPLA. Para que o MPLA seja um partido democrático. É isso que nós viemos a pedir há anos e anos. É isso que nós temos reivindicado há anos e anos. Todos aqueles que são chamados de recalcitrantes, rebeldes contra o MPLA, pessoas que não gostam de combater contra o MPLA. Não se trata disso. Trata-se de que as pessoas querem que o MPLA seja um partido democrático e funcional. É disso que nós queremos. É disso que nós exigimos dentro do MPLA. É disso que nós exigimos dentro do MPLA. Então, bem haja, e esperemos que os militantes não se deixem manobrar, não se deixem corromper por certos miúdos ou rapazes que vão aparecer ali dentro do partido a querer vos dar motorizadas, dinheiros e etc. Recebem, aquilo que recebem, mas não façam o que esses miúdos vão vos pedir. Se os miúdos, os rapazes virem vos dizer que votem contra os veteranos, votem contra aquela pessoa que os veteranos do partido acham que tem que ser o presidente do partido, não aceitem. Todos nós temos que estar atrás dos veteranos e apoiar o candidato que os veteranos vão apoiar. Porque o candidato que o João Lourenço vai praticamente nos propor é um candidato que vai continuar com a política do João Lourenço. E nós nenhum angolano se sentiu satisfeito na política do João Lourenço. Nenhum angolano. Então não vamos nos deixar hibernar ou sermos burros ao ponto de se deixar levar nesse tipo de brincadeiras. Então o presidente João Lourenço está a lutar contra os veteranos porque ele acha que os veteranos... Não é ele acha, porque os veteranos lhe retiraram a confiança. Se os veteranos lhe retiraram a confiança,
porque o povo também lhe retirou a confiança. Tem é que se inclinar perante essa decisão e deixar o partido funcionar democraticamente. Este é o meu ponto de vista. Com vocês estava o vosso querido Dr. Cláudio. E eu vos digo, até a próxima. Sejamos fortes e não se deixem corromper pelas pessoas que querem vos fazer se levantar contra os veteranos. Estejam todos ao lado dos veteranos, apoiando os veteranos, apoiando o candidato que os veteranos vão propor. Se é o Nando, então apoiemos todos o Nando. Porque eu não vejo, para mim, eu não vejo mais alguém lúcido, capaz de fazer o MPLA sair nessa confusão, organizar o MPLA como deve ser um partido democrático, como todos nós queremos, e fazer o MPLA tornar a ser um partido de massa, a conquistar de novo o coração dos angolanos e ser um partido capaz de trazer mudança e melhoração da vida da população em Angola. Eu não vejo uma outra pessoa, senão uma pessoa reconciliável como Nando. Nando é alguém reconciliável, que sabe se dar com todo mundo, que sabe respeitar todo mundo e que todo mundo lhe respeita, porque ele sabe respeitar todo mundo. Então eu acho que o Nando, para mim e para outros, eu acho que é o nosso candidato. Se os mais velhos estão a apoiar o Nando, eu estou de mão dadas com os mais velhos. Então, vamos já deixar de brincadeira. Esses rapazes corruptos, vamos ter que, os militantes da base do MPLA, meter esses indivíduos fora das brincadeiras que eles estão a querer fazer por aceitarem dinheiro da corrupção e tentar criar problemas e confusão dentro do MPLA. Então, não queremos um MPLA dividido, mas sim um MPLA uno. E para o MPLA estar uno, como o camarada Fernando Piedade Nando tinha dito, que o país tem que ser uno, o país tem que ser unido, então o partido tem que ser unido. Porque essas confusões começam assim, vão acabar fora, e vamos ouvir tiroteios de lá, prisionamentos, perseguições e não sei o que. Não, uma ditadura a venezuelana e a cubana e a Coreia do Norte. Nós não queremos esse tipo de brincadeiras dentro do país. Então, sejamos sérios. Sejamos sérios. Esses rapazes têm muito o que aprender da política. Então, eu sei que vão ser utilizados pelos amigos e fiéis do presidente João Lourenço, esses que ainda beneficiam de alguma coisa vindo do presidente João Lourenço. Esses indivíduos vão atacar, vão continuar a atacar praticamente os veteranos e atacar todos aqueles que querem apoiar os veteranos e vão atacar o candidato que os veteranos vão praticamente a dar a sua confiança. Eu acho que se num partido o presidente lhe retiram a confiança, deve ser humilde e dizer que, pronto, já dirigi 10 anos, me tiraram a confiança, não tem problema, vou esperar o fim do meu mandato e deixar o partido para outras pessoas disputarem. Quem ganhar, que seja o nosso presidente e que vamos lhe apoiar para o bem do partido. Eu acho que seria o mínimo que tinha que se fazer. Em vez de tentar confrontar, não é, os veteranos, confrontar a vontade dos militantes do MPLA, porque querem impor o teu candidato. Impõe o teu candidato, mas não vai a murros com todos os quadros e militantes dentro do partido, ou com os veteranos dentro do partido. Impõe o teu quadro, o teu substituto, e verás que ninguém vai lhe apoiar. Ninguém vai lhe apoiar. Fora da corrupção que está a se fazer agora dentro do MPLA, desses rapazes dentro do MPLA, não é? Fora desses rapazes dentro do MPLA, mas a maioria dos militantes do MPLA não vão atrás desse candidato que o presidente João Lourenço vai nomear. Isso vos digo com toda certeza. Os militantes do MPLA não vão apoiar o candidato que vai vir da parte do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço está a gastar dinheiro à toa, a corromper esses miúdos para fazerem uma campanha a favor do candidato que ele vai propor. Porque os militantes já estão cheios, cansados com as políticas que foram dirigidas contra o seu bem-estar. Entende? Então não vai dar certo. Por isso eu estou a dizer que todos os militantes vão atrás dos candidatos que os veteranos vão apoiar. Queremos a paz dentro do MPLA e a paz dentro do país. Então que se acabe isso. E eu peço outros mais velhos, por favor, não sejam também traidores e cobardes, desculpa uma expressão, mais velhos, que não sejam assim ao ponto de trair os outros veteranos que querem apoiar uma candidatura de mudança dentro do partido. Não é? Vimos aqui o mais velho Roberto de Almeida disse que não.
Eu não participei nessa reunião que foi convocada no futuro, no coisa que foi convocada na presidência para se atacar ao camarada Dino Matrosso. Bom, agradecemos mais velho da Almeida. Saiu pelo menos ao público para dizer que não. Eu não estou contra o mais velho Dino Matrosso, não. Eu não entrei em combina com alguém para combater os veteranos. Obrigado, mais velho Roberto da Almeida, de ter feito isso. É isso que nós queremos de outros mais velhos. Pronunciem-se. Salvem o MPLA dessa brincadeira que está a acontecer ali. Salvem. Salvem o MPLA disso. Porque Angola sai a ganhar com um MPLA democrático, com um MPLA organizado, com um MPLA que tem a maturidade. Aliás, a maturidade tem-se dentro dos quadros do MPLA. Um MPLA organizado, democrático, coeso, trará benefícios suficientes para o povo. Não é? É isso. Não queremos um MPLA comunista. A matriz comunista do princípio do MPLA tem que ser desfeita nas mentalidades dos quadros do MPLA e na mentalidade de alguns como é que se diz, militantes do MPLA. Tem que se acabar com o comunismo. Aprendam o que significa a democracia. Que haja seminários, fóruns dentro do partido para ensinar os militantes o que significa a democracia. Ensinar os quadros o que significa a democracia. Como é que o MPLA, que era comunista, vai agora ter a nova conduta democrática dentro do partido. Como é que os militantes devem se comportar face a uma democracia. É isso que tem que haver dentro do MPLA. E não ter o medo da democracia e não ter medo de que o partido seja democrático, porque nós não vamos beneficiar, ou os novitos é que vão passar à frente, etc, etc. Não pode-se ter medo disso. Vocês não podem abafar a democracia dentro do partido. Tanto o MPLA tem abafado a democracia dentro do partido que está a fazer mal ao próprio país. A justiça está praticamente... a justiça em Angola não funciona como deve ser, não é? As forças armadas que deviam ser praticamente republicanas não são. A Polícia Nacional que devia ser republicana não é. A Segurança do Estado que devia ser republicana não é. Os hospitais, quer dizer, as empresas públicas, os seus diretores têm que ser membros do partido, têm que ser... enfim, tudo é controlado pelo partido. Por quê? Porque tem medo da democracia. Quer dizer que o sistema cubano tem medo da democracia. E esses indivíduos não conseguem dar de tudo que eles têm como conhecimento por causa do medo das represárias dentro do partido. Então, saiamos dessa cobardia e sejamos corajosos a implementar a democracia dentro do partido. Eu termino por aqui, meus amados, e eu vos digo até a próxima. Obrigado, estava com vocês o vosso irmão, não é? Dr. Cláudio. Espero que vamos trazer outras matérias que interessem à população. Divulguem o vídeo e debatam sobre tudo que nós falamos aqui. Obrigado e até a próxima.